E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, eu esqueci o microfone e é por isso que eu vou começar de novo. E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente trouxe um tema aqui, um vídeo super legal para falar sobre contracepção de emergência, que é aquele tema quando as coisas dão errado, você não quer filho, que você pede ajuda, a gente vai trazer várias dicas aqui para vocês. Vamos falar um pouco das pílulas que estão no mercado, vamos falar como funciona a contracepção de emergência, quais são as opções, como tomar, qual que é o prazo seguro, uma série de coisas legais aí, qual o índice de falha, assim por diante, beleza? Então, se você quiser saber alguma coisa sobre a pílula anticoncepcional de emergência ou a contracepção de emergência, para que serve, como funciona, você está no vídeo certo, beleza? Considera se inscrever no canal, fazer parte aqui da comunidade e bora pro vídeo. Pessoal, só uma coisa rápida, e a gente tem um vídeo especificamente falando sobre um pouco sobre a história dos contraceptivos. Eu vou colocar algumas imagens aqui que eu acho super legal, as mulheres pedindo direitos, inclusive com passeatas em 1960 ali sobre o direito da contracepção. Tem várias fotos legais, eu até sugiro fortemente que vocês busquem no Google aí um pouco da história, que é uma história recente. Hoje a gente acha super trivial ir na farmácia ou até pedir para o seu médico contraceptivo. Existiam médicos contra no começo, mas é bem legal aí, interessante a história da pílula. Tem o Enovid, que é uma dose super alta, que é a primeira geração de hormônio, e inclusive algumas frases bem interessantes da época, como o aborto legal, dizendo que o uso da contracepção seria um aborto legal para todas as mulheres, e aí tem todos aqueles assuntos que estão relacionados aí ao começo da contracepção. Bom, a contracepção evoluiu demais, as pílulas abaixaram a concentração de hormônio, a gente tem hormônios, pílulas anticoncepcionais orais de diversos tipos de hormônio, vários estrogênios, eu tenho até uma tabelinha, vou mostrar para vocês aqui os 4 estrogênios principais que tem no mercado, mas basicamente quase todas as pílulas têm ali etinil, estradiol e valerato de estradiol, são os 2 principais, e foram diminuindo a dose do estrogênio, ali do estradiol, e foram mudando e melhorando um pouco a eficácia da progesterona, principalmente no quesito de o efeito androgênico da progesterona e o efeito mineralocorticoide que a gente fala do poder ali de diurético do contraceptivo, beleza? Bom, existe uma classe que basicamente são chamadas de contracepções de emergência, ou quando você usa algum método de contracepção, ou seja, de evitar a gravidez, e esse método não funciona, você pode usar um método chamado de método de resgate, ou método de emergência. Por que existe esse nome? Porque você não está esperando que vai acontecer alguma coisa, você precisa usar, tá bom? O que eu coloquei de lista aqui para vocês como causas ou utilizações de métodos de contracepção de emergência? Então, relação sexual desprotegida não planejada. Então, imagina que você não está planejando uma relação, você não conseguiu comprar um preservativo, você acabou tendo uma relação desprotegida. Ah, eu acabei de lembrar de um adendo aqui importante que eu vou falar agora uma vez no vídeo, isso vale até o final. Tudo que a gente fala sobre contracepção é para evitar a gravidez. Existem outros métodos que a gente fala para evitar doenças também, então não basta só a contracepção de emergência para cuidar de outras coisas, tá bom? Principalmente doenças. Mas beleza, falando esse adendo, vamos focar ali na contracepção, realmente quando você não quer a gravidez. Então, a relação sexual desprotegida é uma das indicações. Outro, o uso inadequado dos métodos contraceptivos. Esse acho que é o mais comum. As pacientes me perguntam muito e está no Ministério da Saúde dizendo que você pode sim usar contracepção de emergência no uso inadequado. Por exemplo, como esquecimento. Teve uma relação, esqueceu 2 dias, quando você chegou em casa ali pós a sua relação e viu que você não tomou a sua pílula, você pode sim usar o método contraceptivo de emergência, beleza? Bom, a falha contraceptiva presumida, por exemplo, como acidentes, isso é muito utilizado em preservativo. E o penúltimo é o uso inadequado. Então, a falha contraceptiva presumida pode ser por outras causas, por exemplo, como esquecimento, mas o uso inadequado do preservativo ele é uma forma de falha do método presumido. Então, você não tem certeza se o método funcionou com você ou não, você pode associar a contracepção de emergência, tá bom?
E nos últimos casos, que a gente tem violências sexuais, que são as relações sexuais ali, a conjunção carnal mediante a violência, a relação sexual mediante a violência. Esses protocolos também são utilizados em hospitais para fazer com que a paciente não engravide pós as violências. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouco dos métodos. Quais são os métodos e quais são principalmente que a gente usa e quais são algumas orientações sobre os usos desses métodos. Bom, existem métodos, por exemplo, até o DIU pode ser usado dentro de 3 a 5 dias ali pós a relação, o DIU de cobre. Então, a paciente teve uma relação, ela vai rapidamente no seu médico, ele coloca um dispositivo. Esse dispositivo já consegue ter um efeito imediato ali para evitar a gravidez. Para ser sincero, esse é um dos mais difíceis de serem usados, porque depende do médico para colocar, assim por diante, mas se vocês procurarem na internet, você vai ver que o DIU pode ser usado. E o principal são os hormônios que a gente usa por via oral. Existem os combinados, onde a gente tem etilil, estradiol e a progesterona isolada. Tem o etilil, estradiol com a progesterona ou o método de levonorgestrel, progesterona isolada. Tem vários nomes no mercado. Então pode ser o combinado ou o só com progesterona. O mais usual são progesteronas, dose alta de progesterona, 150 de levonorgestrel, que é uma progesterona mais antiga, mas é um dos mais utilizados ali nos contraceptivos hormonais via oral. Beleza? Então pode ser combinado, pode ser então o levonorgestrel. Uma coisa super importante, e um dos mais importantes, o uso via oral, eles devem ser administrados na paciente, a paciente deve tomar em no máximo 72 horas depois da última relação desprotegida, ou acidente, ou qualquer indicação que a gente falou ali. Então, você quer evitar a gravidez, você pode usar no máximo 72 horas depois da relação desprotegida. Mas aqui tem um ponto de atenção, que eu também falo para os pacientes. Você deve usar o mais precoce possível, sempre resguardando ali 72 horas como o último dia possível para você usar. E quando a gente olha as tabelas de eficácia do método, a gente vê que quanto mais precoce a utilização, maior a chance de funcionar. Então, não deixe para o dia seguinte, se você teve uma relação desprotegida, use a contracepção de emergência o mais precoce possível, tá bom? Um outro ponto de atenção, então, usar o mais precoce possível, no máximo por 72 horas. A outra coisa, preste bastante atenção se você comprou uma pílula de emergência que é dose única, ou se a dose deve ser repetida depois de 12 horas. Então, existem algumas pílulas no mercado, normalmente vem um número 2, então tem algumas assim, o Postinor 2, por exemplo, a gente tem o Mini Post 2, que são de empresas separadas, que são de empresas distintas, né? Cada um tem o seu ali, mas você pode comprar essas pílulas, e existem algumas que tem um Uno, por exemplo, também existe o Postinor Uno, que eu coloquei aqui. Então existem da Libs, da Axé, Cifarma, União Química, existem vários produtos no mercado de contracepção de emergência, a gente não tem relação com nenhuma delas. Acho que, e o farmacêutico também, ele não vai te vender com receita médica. Esse é um remédio que o próprio Ministério da Saúde fala que não precisa de receita médica, então você vai até sua farmácia, converse e fala assim, olha, eu preciso de uma pílula de uma contracepção de emergência. Qual que você tem aí, eu vou até pegar um slide que eu dou em aula e vou colocar aqui para vocês, que é um slide do Figueiredo, 2002, que ele coloca uma listinha, já existem outras no mercado, mas você pode facilmente ir ali na farmácia e só fica com atenção se você deve repetir a dose com 12 horas ou se é dose única, tá bom? Algumas pacientes me falam que elas preferem 2 doses, que ela parece que tem uma eficácia maior, na verdade não tem. Eu também gosto um pouco que você divide a dose em 2, tem um pouco menos de efeito colateral. Então você toma uma, depois de 12 horas você toma outra. E você está, teoricamente, com o processo ali resolvido. Bom, não é 100% das vezes que isso funciona, mas com certeza a taxa de gravidez é infinitamente menor do que você não tomar nada, principalmente se você estiver no meio do ciclo e tiver alguns outros aspectos que podem aumentar a chance de você engravidar, tá bom? Eu vou colocar uma listinha aqui para vocês de pílulas que existem no mercado, para vocês terem uma ideia de qual comprar, assim por diante. Beleza? E quais são os efeitos colaterais? Bom, a paciente pode ter um pouco de náusea e vômito, porque a paciente toma uma dose um pouco mais alta do que o habitual. Uma outra coisa que eu coloquei, existe um número máximo de vezes que você pode usar um contraceptivo de emergência? Não tem, mas a gente sabe que a eficácia cai
principalmente se você repete o evento várias vezes. Então, se você precisou tomar 2 ou 3 vezes, talvez você precise conversar com o seu médico para ter uma contracepção hormonal de uso contínuo, tá bom? Então, realmente, o método deve ser usado de forma realmente esporádica ali, para você não tomar uma dose de hormônio muito alta, não ter muito efeito colateral e também não perder eficácia, tá bom? Se você precisa tomar muito, talvez você precise repensar ali no seu método, né? Se você está usando o preservativo de forma adequada, assim por diante, tá bom? Então, a paciente pode sentir náuseas e vômitos, a paciente pode ter um pouco de dor de cabeça, mas um dos principais o ciclo menstrual da paciente vem antes, existe uma irregularidade menstrual peri-uso. Naquele mês, às vezes até no mês seguinte, a paciente pode ter um pouco de irregularidade menstrual. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria dar algumas dicas de contracepção de emergência para vocês. Espero ter trazido alguma informação legal que ajude vocês a evitar gravidez indesejada, e o próprio Ministério da Saúde fala que com todas as opções que a gente tem, inclusive de contracepção de emergência, a taxa de gravidez indesejada ainda é muito alta. Beleza? Fica ligado aí na contracepção, compra a pílula quando precisar, toma, que vai dar tudo certo. Um abraço, pessoal, se inscreve no canal.